Então fala galera do canal Card Fight Vanguard BRJP, sou eu, Gabriel, aqui mais uma vez. Dessa vez eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, galera. Vai ser um deck profile de Premium Meigas com Muribeca, então vamos nessa. Olá pessoal do Card Fight Vanguard BRJP, Muribeca aqui, trazendo para vocês mais um deck profile, mas dessa vez eu vou trazer algo diferente. Vou estar trazendo para vocês deck Premium Meigas, e vou começar mesmo indo um pouquinho, mostrando aqui os diferentes protects que eu tenho, mas como nesse deck aqui tem poucos Grade 2, vamos deixar o Protect 2 de lado e só vamos usar o Protect 1. Oh, que maravilha, que belezura! Começando aqui o inicial do deck, vamos usar qualquer inicial V de sua preferência. Zumir, Lozane Meigas, qualquer um. Todos eles vão ter o mesmo efeito, que quando você dá o raio, você dá um draw, e se você for o segundo a jogar, você ganha um Quick Shield também. Efeito muito forte, versátil, e o Oráculo gosta de draw, então está perfeitamente dentro do tema também. Um draw sem custo é muito bem-vindo. Vamos começar vamos usar o Lozane Meigas, que é um deck Meigas, então vamos ficar no tema. Começando aqui com a linha de Grade 1, nós vamos ter 4 buscadores de Grade 3, não tem segredo nenhum. Quando entra em campo, olha as 7 cartas do topo do deck para buscar um Grade 3. Correção, olha 5 cartas do topo do deck para buscar um Grade 3. Se encontrar, adiciona para mão, descarta qualquer coisa. E com o outro efeito dele, se alguma carta foi revelada por efeito de alguma habilidade sua, ele ganha 5.000, um booster de 13.000, 10.000 de defesa, sólida carta, usamos bastante Grade 3, então muito bem-vindo. 2 cópias de Gemini, esse aí dispensa apresentações para muitos. Se tiver 3 cartas no dano ou mais, bota ele para sua e desvira um de dano. Para quem tá jogando D é basicamente um Bobal Mini, só que apenas raro. 2 cópias de Diviner Mutal, quando ele entra em campo, Counter Blast 1, pega uma unidade normal da drop e coloca no topo do deck, e ele vai ganhar 15.000 de poder. Normalmente colocar uma unidade normal no topo do deck não é muito legal, mas temos como se movimentar ao redor disso. E por último, finalizando a linha de Grade 1, 4 Cono Meigas, uma carta aqui mais antiga das Meigas. 7.000 de base apenas, 5.000 de shield, mas compensa com o seu efeito. Quando ela entra no Vanguard ou na Rearguard principalmente, você vai declarar uma carta e vai revelar a carta do topo do deck. Se a carta revelada for a carta que você disse, Counter Charge 2, você vai desvirar 2 de dano. Entre Cono Meigas e Gemini, você vai ter todo o Counter Blast do mundo que você quiser. Counter Blast não vai ser um problema para você. Você fica tranquilo, vai usar todos os seus efeitos e conseguir muita vantagem com isso. Seguindo aqui a linha de Grade 2, temos 2 Ichikshimas. Quando ela é revelada por um acaso perfeito de carta, dando bind no topo do deck, o seu Vanguard vai ganhar 10.000 de poder até o final do turno. E quando entra na Rearguard, você vai olhar o carta do topo do deck, decidir se vai deixar em cima ou embaixo, e depois você vai revelar. Se a unidade revelada for uma unidade normal, a Ichikishima vai ganhar 10.000 de poder. É um efeito versátil para você manipular o topo do deck, porém tem valor extra aqui nesse deck, pois você sempre vai saber o que vai estar no topo do seu deck sem custo. O que vai te ajudar com o efeito de Cono Meigas para estar desviando seus danos. 4 Diviner Kuroi Kazuchi, Soul Blast, descarta uma carta, revela a carta do topo do deck e adiciona para sua mão. Se for um trigger, você vai ativar todos os efeitos dele. Se não for um trigger, você ganha 6.000 de poder.
Dá um drive checklist na sua main phase, sempre bem-vindo. Por último, vamos usar aqui 4 cópias de Rectângulo Meigas. Quando entra na Rear, Counter Blast 1, Soul Blast 1, olha as 2 cartas do topo do deck, deixa na ordem que você quiser e dá um draw. O segundo efeito, toda vez que um trigger é revelado, ganha 5 de poder. Então é uma batedora bem forte. Assim como o Ichikishima, você vai saber qual é o topo do seu deck após usar o efeito dela. Então vai estar pronto novamente para, quando Meigas, desvirar o Counter Blast que você gastou. São poucas Grade 2, mas tem efeitos bem legais. Chegando aqui na linha de Grade 3, temos 4 Hexagonal Meigas, seu raid principal. Quando eu entro no Vanguard, Counter Blast 1, olha as 2 cartas do topo do deck e deixa na ordem se quiser. Depois dá um draw. Assim como mesmo efeito de Retângulo Meigas. No final do efeito, você vai saber o carta do topo do seu deck e está pronto para desvirar seu dano. No Vanguard na Rear, toda vez que checa um trigger, ela ganha 5 de poder. Ela funciona muito bem, porque como é um efeito que você ativa quando faz o raid, você faz o raid, ativa o efeito e imediatamente já pode ir fazer stride. Então, funciona muito bem e é ainda melhor do que Pentagonal, cujo efeito é só na fase principal e não teria sinergia. Porém, se você estiver querendo mais nome Meigas no G3, você pode usar Pentagonal tranquilamente. Por que Meigas é tão importante no nome? Porque temos 3 Fuzile Meigas. Pelo custo de Counter Blast e um Soul Blast, o seu Vanguard vai ganhar 10 de poder e um Drive. Isso é muito forte, só que além do que você normalmente utiliza, quando você faz Stride, o Stride ganha não só o poder, como também o nome do coração, do antigo Vanguard. Ou seja, você dá o raid de qualquer Meigas aqui e bota uma Fuzile na Rear e todos os seus Strides vão ter Drive mais 1. Simples assim, muito forte. Finalizando aqui o G3, 4 Goddess of the Sun Amaterasu. Essa carta aqui é basicamente um Critical Trigger no seu deck. Quando ela é revelada por um efeito, bind no topo do deck e o seu Vanguard vai ganhar 10 de poder e um crítico. Quando ela ataca, Vanguard ou Rear, por descartar uma carta, você pode olhar os 3 cartas no topo do deck, adiciona uma unidade normal para sua mão e deixa as outras 2 no topo do deck na ordem que você quiser. Mais é um trigger extra, aumenta a sua manipulação do deck, muito forte. Você vai conseguir botar pressão. Para os triggers, não tem mistério. Eu não tenho os triggerzinhos especiais, então vamos usar os triggers de V mesmo. 4 curas, não tem os triggers de efeito. 4 críticos sentinelas, já que vamos usar o Protect 1 para defesa perfeita. Mais 3 críticos, para um total de 11 críticos. E um Overtrigger elemental. Quando o Overtrigger é checado, 100 milhões de poder, removido de jogo e draw 1. Pode servir como uma quinta cura, caso ele vá para o dano, para o turno do oponente. Com o efeito adicional ele vai dar 100 milhões de poder para outra pessoa, outra unidade. Mas tem que tomar cuidado. O efeito adicional acontece quando ele vem do Drive Check. Então se ele for revelado pelo efeito do Kurui Kazuchi, ele vai para sua mão sem ativar o efeito adicional. Só que mesmo que ele vá para sua mão, ainda temos maneira de trigar ele. E aqui vamos para a G-Zone. Ixi, lá foi para baixo. Vai ficar de castigo. Não. Bonito demais para ficar de castigo. Ô, belezura.
Para a G-Zone, nós temos 2 Kirins. Você pode usar no começo do jogo, você pode usar no fim do jogo, quando você não tiver mais recursos. Para quem não conhece Stride, você pode fazer Stride quando você estiver no grade 3 e o seu oponente também, ou se você já tiver começado o seu turno no grade 3. Você descarta cartas da sua mão cujo grade some 3 ou mais e você faz Stride do seu G-Unit que está na G-Zone no Vanguard em cima. Ele vai ganhar o poder e o nome. O efeito dele é, se irritar no Vanguard, você olha as 2 cartas do topo do deck, adiciona um para sua mão e deixa no fundo do deck. Aumenta sua mão, bota pressão, bacana. Todo Stride tem triplo drive, ou seja, você chega 3 cartas. Porém, se você usar Fuzil e Megas, 4 drives. Assim, fácil. Camus Suzano é uma versão mais forte do Kirin. Ele tem o mesmo efeito, só que com um custo adicional e um brinde. Para ativar o efeito dele, você precisa virar uma outra cópia dele que está na G-Zone para cima. Isso significa que a segunda cópia não vai poder ser usada, mas libera o Generation Break para outros efeitos. Se ele for o seu segundo Stride, além dele ganhar o efeito do Kirin de quando acertar, olhar as 2 e colocar uma no topo, e uma no fundo e uma na sua mão, com o Generation Break 3, ele vai dar um buff de poder de 2000 para todas as suas unidades, o que pode ou não vir a calhar na hora de fazer números extras. Temos um Elemental do Vento T-Breeze. Ele era usado antigamente quando o oponente não queria te deixar fazer Stride com as regras antigas. Hoje em dia tem pouca utilidade, mas ainda é uma forma de você fazer Stride durante a main phase, permitindo que você ative algum efeito na sua fase principal e depois fazer Stride nele. Mas na maioria dos jogos você só vai virar ele para cima pelo efeito de alguma outra unidade sua. Temos aqui Globo Megas, aquela que olha os planetas Globo Megas, cujo efeito a qualquer momento você pode olhar a carta do topo do deck. Ela ganha uma errata que ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que vai diminuir um pouco as confusões. O efeito dela agora passou a ser, quando ela entra em campo, quando você joga qualquer unidade em campo, ou quando você realizar qualquer ação, você pode olhar a carta do topo do seu deck. Você não vai mexer nela, não vai poder fazer nada com ela, mas você vai saber o que está lá, permitindo que você planeje melhor as suas ações, como ativar na Cone para desvirar seus danos. Esse efeito também pode ser ativado quando você faz o Drive Check. Então vamos supor que você checou um crítico e o oponente botou lá 2 para passar. Você não sabe se a próxima vai vir ou não. Você, antes de chegar ao próximo, ativando o efeito dela, você vai olhar a carta do topo do seu deck, vai voltar novamente, e então você pode decidir para onde é que vai os poderes. No caso aqui, crítico, tudo aqui, segunda checagem, tcharam! Eu já sabia que era, então vai tudo no Vanguard novamente para quebrar. Como isso aqui é triplo drive, faz novamente, pode checar a próxima antes de saber onde é que vai. Em conjunto com o Fuzile, são 4 drives, então a pressão continua. Ela não faz coisa alguma por si só, mas te dá muita informação e ajuda na hora dos truques de combates. Aqui nós temos Sword Art of the Thunder Break, Takemi Kazuchi. O efeito dele é de um Generation Break 2, quer dizer que ele não pode ser o seu primeiro Stride. Quando Act, paga Counter Blast 2, vira uma outra cópia dele na G-Zone para cima, e então você vai olhar 4 cartas do topo do seu deck
vai adicionar 2 para sua mão e coloca 2 no fundo. Num efeito simples, você manipula o deck, adiciona cartas específicas para sua mão aumenta e bota mais cartas no fundo. É bom para você acumular recurso, tiver precisando de alguma unidade para defender, para atacar, vai nele, ganha o aumento de sua mão e bate 3 drives, 4 drives. Lembrando, todos eles vão ter Meigas no nome, porque você deu um strike em cima de uma Meigas. Então todos eles podem ganhar o drive mais 1. Aqui nós temos a irmã mais nova da Amaterasu, o Akahirome. A deusa do guiamento, o Akahirome. Brilhante, Generation Rare. O efeito dela é Generation Break 2 e Oráculo. Quer dizer que ela não pode ser seu primeiro stride. E o efeito dela precisa que você tenha 5 cartas na sua mão ou mais para ativar o efeito. Quando ela ataca, Counter Blast 1, Soul Blast 1, vira uma outra cópia dela na sua G-Zone para cima, compra uma carta, pega uma carta da sua mão e coloca no topo do seu deck. Lembra que eu falei antes que você podia reaproveitar o Overtrigger? Se você deu draw nele, ele veio para sua mão, ao invés de fazer drive check, e ele tiver na sua mão, ataca com ela, paga os custos, draw e deixa no topo do seu deck. Pronto. Você garantiu aí o seu Overtrigger no topo do seu deck, pronto para ativar. Se o oponente descer a defesa perfeita, porque ele vai achar que vai estar vindo um crítico ou alguma coisa assim, revela, 100 milhões para rir, 100 milhões para rir, ele vai precisar de mais 2 defesas perfeitas para defender os ataques. Seria melhor se, nesse caso, o Overtrigger de Keter Sanctuary, mas ainda não chegou, então vai esse daqui. O Overtrigger de Keter permitiria com que você, os Sorcerer Guards fizessem drive check, botando uma pressão ainda maior. Se você tiver grade 3 para fazer mais Twin Drive. Porém, você ainda estaria dependendo da sorte. E esse aqui tem um argumento que você não está dependendo da sorte de mais drives. Atacou, 4 drives. O oponente desceu a PG, 100 milhões para cada lado. E ele vai precisar de mais 2 PGs para poder defender. Elemental de Gelo, Blizzard. O efeito é simples, você raramente vai usar nela, mas consegue ficar enorme no late game. Quando ataca, Counter Blast 1, vira qualquer carta na G-Zone para cima, e para cada carta na G-Zone virada para cima, ele vai ganhar 5.000 de poder. Ou seja, se você já tá lá no fim do jogo, já usou tudo que você tinha, várias coisas lá, vai ficar um número bem alto. Mas normalmente você vai ter acabado o jogo antes disso. Por fim, temos aqui os G-Guardians. Ichibyoshi cresceu. O efeito é quando você defende com ele, se sua mão for 3 ou mais, ganha mais 5.000 de escudo. Aí você me pergunta, tá, tem 15.000 de defesa, ganha mais 5, fica 20.000. Meu Seal Trigger já tem 20.000. Por que eu iria usar isso daqui? Bem, se você começou e o oponente deu o seu primeiro stride, quando ele te atacar, você pode usar ele para se defender e você já vai estar com um Generation Break 1, permitindo com que seu primeiro stride seja as suas unidades que precisam já de Generation Break 2 ou 3. Como o Akahirome e Takemikaze, de Kami Suzano, o que você precisar. Então, não faz mal, é legal, tá aí. Para quem não sabe como invocar, quando você está sendo atacado e ambos os jogadores já estão no grade 3 ou mais, descartando uma cura da sua mão, você pega um G-Guardian da sua G-Zone e se defende. No final da batalha, volta para a G-Zone virada para cima. 2 copos, que é o que tem para hoje. Temos aqui Dismel, ele não ganha escudo extra. Então você vai estar diminuindo a quantidade de escudo que você vai estar usando, trocando 20.000 por 15. Porém, o efeito dele permite que você proteja uma rearguarde sua.
Quando você defende com ele, você vai escolher uma reguarda sua e durante esse turno inteirinho, ele vai funcionar como uma defesa perfeita. A unidade não pode ser retirada nem por efeito, nem por ataque. Então, tá protegida, tá segura. Caso você tenha uma fuzilha aí que você queira proteger, então tá aí. Por último, temos o elemental do metal, Screw You. É feio. O efeito dele é simples. Quando você defende com ele, você descarta uma carta da sua mão e ele ganha 10 mil de escudo. Ele é 15 mil, então você estaria trocando uma carta sua da mão por 10 mil de escudo. 5 mil se você for comparar com a sua cura, mas versatilidade. Se você tiver com a cone na mão, não estiver precisando dela, idealmente você pode trocar a grade 3, que não tem escudo, na sua mão extra por escudo. E é isso aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o deck profile da deck Meigas Premium. Espero que tenham gostado e vamos nos divertir. Stand up, Vanguard!